Olá, estamos nessa série de vídeo, Os Milagres de Jesus, e esse é o segundo vídeo. Nós vamos falar o Jesus que cura. O primeiro vídeo nós falamos do Jesus da provisão. Se você não assistiu, vá lá no canal, assista. E vamos falar hoje sobre o Jesus que cura. E eu vou citar um texto que eu gosto muito, que está em Marcos 1,40, que é a passagem de um leproso, que ele vem até Jesus naquela época, aquele contexto, a doença da lepra era uma doença, uma que representava o pecado para os judeus, e outra que era uma doença incurável, e eles literalmente ficava afastado da sociedade, né? A gente, infelizmente, nessa pandemia que alastrou todo mundo, o Covid, a gente deixava as pessoas isoladas, não sabia muito bem como que era essa pandemia, como que ia acontecer. E graças a Deus, né, passamos por esse período, depois, né, veio a vacina, etc. Mas naquele momento, lá na antiguidade, a lepra era algo terrível e tinha uma lei para isso. A pessoa tinha que ser avaliada pelo sacerdote, se visse que era a lepra mesmo, a ferida lá, incurável. Ela tinha que ser afastada da sociedade, perdia tudo, seus bens, sua família, e ela definhava até morrer. E lá naquele momento que Jesus estava curando, que Jesus estava libertando, que Jesus estava por ali, esse leproso, de alguma forma, às vezes um familiar seu foi levar comida próximo, alguma coisa aconteceu, que lá nesse ambiente de morte, nesse ambiente de esquecimento, ele ouve falar de Jesus, que Jesus está curando. E ele vem até Jesus, ele poderia ser apedrejado, era a lei da época. Se visse um leproso em multidão, né, em áreas com pessoas, ele podia ser arrastado da cidade e apedrejado. Mas ele vence tudo isso porque ele já ia morrer mesmo. E ele crê que se Jesus cura, eu vou fazer alguma coisa. E às vezes nós precisamos dar um passo de fé. Eu sei que você às vezes está num tratamento, algum familiar seu. Eu não estou falando para você largar o tratamento, mas eu estou falando que às vezes nós precisamos dar um passo de fé e crer no Jesus que cura. E fazer e ter uma atitude, a sua atitude. Eu não vou falar para você parar de tomar um remédio, mas eu vou falar que você use a fé. Não vou falar para você parar seu tratamento, mas que você seja impulsionado pela fé e fazer o que Deus falou para você fazer. Então que ele venha te dar essa fé, essa ousadia do sobrenatural. Eu gosto muito desse texto, que o leproso vem e ele fala assim para Jesus, e ele vê Jesus e pensa aquela alegria. Você está ali condenado à morte, você está definhando para morrer, e você vê aqueles que falaram para você que cura, e é Jesus. E ele estava, e o leproso vem desesperado e fala: Jesus, se tu quiseres, pode me curar. E eu acho linda a resposta de Jesus, que ele olha para aquele leproso e fala assim: eu quero. Eu quero. Jesus está falando: eu quero te curar. Oh, receba essa palavra. Você que está doente, se tem alguma pessoa da sua família doente, alguém que você conhece, manda esse vídeo. Jesus está falando: eu quero ser curado em meu nome, ser curado em nome de Jesus. E aquele leproso, ele foi totalmente limpo, ele foi totalmente curado, restaurado. Aquela cura foi física, as feridas começaram a secar, a sua pele começou a voltar ao normal. Só que aquela cura física também curou a família, também curou financeiramente, também restabeleceu ele para a sociedade. Que fala na época também que ele tinha que voltar aos sacerdotes, os sacerdotes viam que ele tinha sido curado e ele era restabelecido. Então aquela cura física também curou a alma daquele homem, também curou a sua família e tudo mais. Eu declaro que, além da cura física, Deus tem uma cura muito maior na sua vida. Deus cura fisicamente, Deus cura a mente, Deus cura a alma, e Ele liga o seu Espírito Santo com o nosso espírito e nós somos curados totalmente. Então, a questão física é importante, sim, mas a cura total é só Jesus que pode nos dar, do corpo,
da alma e ligar o seu espírito conosco. E tem um texto que os discípulos falam: Senhor, mas quem pecou para ele nascer cego? Senhor, mas quem pecou para ele nascer paralítico? Senhor, mas quem pecou para ele estar nessa condição? Foram seus pais? E Jesus fala: não, isso aconteceu para que minha glória fosse manifesta. Então tem coisas que acontecem que às vezes a gente não tem que perguntar o porquê, mas falar: Senhor, me mostra o que tu queres nessa situação, Senhor. Não está fácil para mim, para minha família, mas o que tu queres dessa situação? E eu creio que Jesus tem a resposta para você. Nada sai do controle de Jesus, creia nisso. Então Jesus fala: para que a minha glória fosse manifesta. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é a doença que você está enfrentando hoje. Eu não sei qual é a dificuldade da sua família, recurso da sua família, mas eu quero te dizer de um Jesus na Bíblia, que é um Jesus que cura, que o preço já foi pago na cruz do Calvário, que é o sangue de Jesus. Lá foi levado todas as dores, os sofrimentos, todas as angústias, todas as doenças. Nós temos que exercer a nossa fé, assim como esse leproso que estava condenado à morte e ele não quis saber. Sobre uma palavra ele foi lançado que Jesus curava, e ele achou esse Jesus, e Jesus olhou para ele como está olhando para você hoje, está falando assim: eu quero ser curado em nome de Jesus. E para encerrar esse vídeo eu quero te dizer: o homem acordou leproso, mas não terminou o dia leproso. Ele foi totalmente curado. E eu quero declarar sobre a sua vida. Eu não sei como você acordou hoje, eu não sei como você está vendo esse vídeo, ou alguém da sua família, mas eu quero te dizer que não acabará o dia você doente, porque Deus tem a cura para a sua vida, o Jesus que cura, e será curado em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu creio no mesmo Jesus que curou esse leproso, irá te curar também. Deus abençoe.